Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagre. Olá, povo de Deus, um bom dia para você que está ao vivo na edição de hoje. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que irá ver esta programação em outro horário, né? Muito obrigado de antemão, já queremos agradecer o carinho da sua sintonia e desejar a você uma ótima recepção. No ar, a partir deste momento, mais um programa Falando às Nações. Programa este levado ao ar através do canal da Deus Vivo Web TV, aqui da cidade de Londrina, no norte do Paraná. Na apresentação, Nerias Ferreira. E nos comandos técnicos, o jovem Felipe Cristóvão. Desejamos a você, prezado ouvinte, uma ótima recepção e que Deus possa te alcançar com uma bênção especial na sua vida. Nós escolhemos um texto para a nossa reflexão hoje que vai trazer a você uma bênção especial da parte de Deus, fazendo com que você se apegue ainda mais com o nosso Supremo Criador. Como é de costume, rodamos uma página musical linda no início desta programação e logo a seguir estaremos compartilhando com você de uma porção da Palavra de Deus. Não tenho ouro, não tenho prata, e o meu tesouro não é de lata. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro.
Cristo, o meu tesouro. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro. Aleluia, 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 aleluia. La 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 la. Linda melodia. Se você prestou atenção, um dos versos diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu duvido que o ladrão coloque a mão no meu tesouro. A prata e o ouro aqui simboliza a graça de Deus na sua vida. E esse ladrão colocar a mão no tesouro, o que quer dizer isso? Que a intérprete diz na melodia: Jesus disse que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Quer dizer, roubar, uma das artimanhas do inimigo. Então ele faz de tudo para colocar a mão nesse tesouro que você possui, não é mesmo? Ele faz de tudo para tirar você desse caminho das minas de ouro, de pedras preciosas, enfim, da mina que te abastece com o que há de melhor ali, que são as bênçãos e a graça de Deus. Então, quem está arraigado nesse tesouro tão valioso, ele duvida que o ladrão coloque a mão nesse tesouro. É uma coisa muito compatível e muito boa para a nossa reflexão. A propósito, meus queridos, falando em prata, em ouro, nós queremos compartilhar com você de uma parte da palavra de Deus que está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós queremos fazer uso do 1º ao 16º versículo, que está registrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do 1º verso. Diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus.
e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombros pelo que lhes aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Prezado e querido ouvinte, esse texto, ele nos traz com uma clareza muito grande o acontecimento que se deu ali à porta do templo, à porta chamada Formosa do templo, quando esses dois homens de Deus adentravam ao templo para a oração. Era hora nona, às 15h. Os dois foram ao templo com uma finalidade específica: orar a Deus. Este horário era o horário estabelecido para a oração diária. E ali ia realmente uma grande multidão. E por ocasião deste acontecido, diz que um paralítico desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele foi gerado já paralítico, desde o ventre materno. Esse paralítico, ele era levado diariamente e colocado ali sentado ao lado na porta formosa para pedir esmola. E todos quantos adentravam àquele templo, ele estendia as mãos e pedia uma esmola. E não foi diferente quando Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração. E este paralítico, vendo-o, fez como fazia a todos. Pediu deles uma esmola. Pedro e João parou diante daquele paralítico e disse para ele: olha para nós. E ele fitou os olhos, pensando que ia receber deles uma esmola,
Ainda mais sendo interpelado dizendo, olha para nós. O que é que o paralítico deve ter pensado? Por que ele mandou olhar para eles? Será que é para vê-lo tirar do bolso, quem sabe ali um pequeno mochila ou de dentro um pouco mais do que uma moeda para me dar? Será que é isso? Mas Pedro disse, olha para nós. O que o paralítico fitou os olhos nele. Aí vem essa frase, meu querido. Frase essa que nós a temos na programação de hoje como base para a nossa reflexão. Foi quando Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que será, hein? Ele não tem prata, não tem ouro, mas o que tem, o que ele diz ter, isso ele quer me dar. Bom, sendo dado qualquer coisa é aceita, não é mesmo? É dado, afinal de contas, se tiver algum valor, muito bem. Se não tiver, afinal de contas, ganhei, não importa. O que eu tenho, isso eu te dou. O que o paralítico ligeiramente deve ter pensado, não, tudo bem, seja o que for, eu aceito. Foi quando ele recebeu o que ele nunca tinha imaginado de receber um dia. Algo muito além da prata e do ouro. Ele recebeu naquele momento. Foi quando Pedro disse, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Meus queridos, é um texto bíblico que muitas vezes as pessoas lêem assim, corriqueiramente, não para refletir, para meditar um pouco no teor destas palavras, deste acontecimento. O que é que aquele homem que pedia esmola, uns davam, outros dizia que não tinha, ou passava direto. Agora aqueles dois chamou a atenção dele, olha para nós. Olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Meu Deus, que surpresa aquele paralítico teve ao ouvir. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí desse local onde você está assentado todos os dias. Sai de cima dessas suas pernas que estão aí todas tortas, sem força. Levanta em nome de Jesus Cristo e anda. Não é só ficar em pé, não. Levanta e anda. O que diz o texto a seguir? Tela cheia para os nossos queridos, para poder observar ali o que aconteceu. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ou seja, Pedro estendeu a mão, pegou pela mão direita do paralítico, o levantou, e quando ele estava se posicionando em pé, olha o que diz o texto, os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha o versículo seguinte. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a quem? A Deus. Meus queridos, é por demais maravilhoso
Você já passou pela tua mente você presenciar uma cena dessa? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Por acaso você já imaginou a emoção não só de quem recebeu a benção, mas de quem estava ao lado, de quem conhecia aquele paralítico, de quem ouvia alguém levá-lo e colocá-lo ali à porta todos os dias? Alguém que conhecia ele de todos os dias ali sentado, mendigando, e o vendo agora ficar em pé. E ele simplesmente não ficou em pé e começou a tentar mudar um passo para ver se realmente estava curado ou não. Olha só, ele se colocou em pé e andou e entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Que maravilha, meus queridos, que maravilha. Nós vemos aí, olha, andando, saltando e louvando aqueles dois homens que fez isso. Ele estava louvando e se prostrando aos pés de Pedro e João, os mesmos que disse a ele: olha para nós. Sim, afinal de contas, quem falou para ele: o que eu tenho te dou? Então, nada mais, nada menos, não era até errado ele saber que, olha para nós, o que eu tenho, isso eu te dou. Só que ele soube separar muito bem o que foi que ele ouviu de Pedro. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que além de andar e saltar e louvar, ele louvou a quem? A Deus. A Jesus Cristo. Porque afinal foi no nome dele que aconteceu toda esta maravilha. Então nós podemos observar aí, meus queridos, que esse paralítico, espiritualmente, ele era por demais inteligente. Ele não atribuiu àqueles dois homens o milagre que ele acabara de receber. Ele soube louvar a Deus. Em agradecimento àqueles dois homens, nós observamos que ele se apegou a eles. Assim que aqueles dois homens adentraram ao templo, diz que o paralítico se apegou a eles de uma tal forma, mas não o adorando. Ele entrou alegre, feliz, ligado ali a Pedro e João, saltando, mas e louvando a Deus, a quem lhes proporcionou tamanho milagre. Ele soube muito bem diferenciar entre os instrumentos usados por Deus para realizar aquilo e a Deus que é o autor do milagre. Meus queridos, no entanto, se você observar o que aconteceu lá dentro do templo, você vai ver que nem todos pensaram como este paralítico. Adentraram e foi lá para um alpendre chamado de Salomão. Olha o versículo seguinte. Diz assim, olha: e todo o povo ouviu andar e louvar. Todo o povo que estava ali naquele templo. Viram, contemplaram o acontecido. E o que esse povo fez? Olha lá o versículo próximo. E conheciam-no.
Quer dizer, todo aquele povo conhecia por demais aquele paralítico. Conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E olha o que aconteceu com esse povo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acabaram de acontecer. Quer dizer, o impacto desse milagre na vida deste povo trouxe a eles muito pasmo e assombro. Quer dizer, ficaram ali abismados, perplexos, diante do acontecimento. Quer dizer, ali estava algo que jamais eles teriam visto ou jamais tinham visto antes. E o que aconteceu? Vamos ver o versículo seguinte. E apegando-se ele a Pedro e João e o povo correu atônitos para junto de quem? Deles, ali no alpendre chamado de Salomão. Quer dizer, passaram a fixar os seus olhares naqueles dois homens, em Pedro e João, os admirando de tal forma, cheio de pasmos e assombro, olhando para eles, quer dizer, certamente estavam vendo neles dois super-homens, dois homens que, como pode acontecer isso? Olha o versículo seguinte. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar a este homem? Olha a atitude de Pedro aí, meus queridos. Quando o homem é de Deus e está a serviço de Deus, ele sabe atribuir a Deus o que acabara de acontecer. Sim, Pedro, ele não pensou nem um pouquinho de pegar um pouquinho da glória de Deus para si. Ele não quis usufruir ou desfrutar daquela admiração diante dos olhares de todo o povo. Porque observa, meus queridos, que aquele povo, eles estavam tão maravilhados disso, que estavam ali olhando para Pedro e João como se eles fossem o dono da virtude, o dono do poder, o dono do milagre. Mas Pedro os repreendeu, dizendo: por quê? Por que olhais para nós como se nós fôssemos, ou que pela nossa própria virtude fizemos isso? Aí ele falou de quem proporcionou tudo aquilo. Jesus Cristo. Meus queridos, quem era esse Pedro? Quem era esse Pedro? Quem era esse homem de Deus tão cheio do poder e da graça divina, a ponto de ser usado de uma maneira tão maravilhosa como essa para dizer para o paralítico: o que eu tenho? E o que é que ele tinha? O poder, a unção, a graça de Deus na sua vida. Esse poder e essa graça era tão grande que ele soube dizer para aquele povo: eu aqui sou simplesmente um instrumento nas mãos de Jesus.
mas quem fez o milagre foi ele. Portanto, não ficais assim olhando para mim como que se eu fosse o dono do poder. Não. O poder veio através de mim, que sou um instrumento na mão do dono do poder. Mas foi Jesus quem fez isso. Meus queridos, e aí ele começa, vamos usar uma expressão assim, a pegar no pé daquele povo. Esse próprio Jesus que vocês o entregastes nas mãos de Pilatos, mesmo Pilatos havendo já sentenciado para que ele fosse solto, vocês mesmo quiseram trocá-lo por um malfeitor, por um ladrão que estava preso, e pedindo que esse Jesus fosse crucificado. Quer dizer, vocês fizeram isso com ele, mas Deus o exaltou de uma tal forma, que em nome dele é que acontece esses milagres. Aí nós vemos o que Pedro fez em nome de Jesus Cristo. E se você, meu querido, observar quem era esse Pedro e por que ele fez isso, vamos ver São João capítulo 21, nos versos de número 15 a 17. São João capítulo 21, versos 15 a 17. Você vai ver quem era esse Pedro e por quem ele foi escolhido. O texto diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, isso é, Jesus dizendo a terceira vez a Simão Pedro: filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque lhes ter dito já a terceira vez: ama-me. E disse-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, este é o Pedro que lá na Porta Formosa disse ao paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Observa aqui no Evangelho de São João, no capítulo 21, quando Jesus estava interrogando a Pedro quanto se ele o amava ou não, quando ele viu em Pedro uma sinceridade tão grande, a ponto de Pedro dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu estou colocando nas tuas mãos esta missão nobre. E Pedro recebeu essa missão e começou a deixar bem claro por onde passava que ele tinha recebido de Jesus esta missão
tão maravilhosa para libertar, para salvar, para trazer liberdade àqueles cativos. E ele fez isso com esse paralítico, dizendo a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que está dentro de mim, é o poder, a graça e a unção que recebi do próprio Jesus. E em nome dele, eu te digo, levanta e anda. Meus queridos, para nossa reflexão, eu gostaria de, numa breve meditação, fazer assim. Imaginamos que nós fôssemos retratar esta cena para os dias de hoje, em pleno século 21. Retratar esta cena lá na Porta Formosa. O Pedro de hoje, ele não tem condições, ou não teria condições, para dizer ao paralítico: não tenho prata nem ouro. Por quê? Porque hoje, nos grandes centros, nos majestosos templos, observe que ele estava à porta do templo Formosa, quer dizer, era majestoso. O que não falta nesses ambientes, pelas suas múltiplas arrecadações, é a prata e o ouro. Caso ele dissesse hoje, nessa retratação, ao paralítico: não tenho prata nem ouro, ele estaria mentindo. Porque o que não falta hoje, para esses grandes líderes, é exatamente a prata e o ouro, não falta. Quer dizer, ele não pode dizer não tenho. Por quê? Porque hoje tem. Só o que hoje ele não pode dizer é: em nome de Jesus, levanta e anda. É para se pensar. É uma verdade nua e crua. Na época, aquele Pedro era ungido pelo próprio Jesus, ao Jesus dizer a ele: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Esse apacenta minhas ovelhas é: o que eu te dou, faça com que isso chegue ao alcance de cada uma das minhas ovelhas. Faça com que cada uma possa receber o que necessita para uma vida plena, para uma vida abundante. Porque eu vim, Pedro, exatamente para isso, para trazer-lhes vida, e vida com abundância. Mas eu estou indo, Pedro, para o meu Pai, mas eu estou deixando para que dê continuidade. Faça isso, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, obedecendo prontamente, ele foi e fez com que isso pudesse acontecer. Já no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 8, olha um detalhe ali muito curioso para se aplicar nos nossos dias, ou pelo menos nessa retratação que figurativamente estamos fazendo, montando. Diz assim, olha, foi o que Jesus acrescentou a eles: curai os enfermos, Pedro, limpai os leprosos, Pedro, ressuscitai os mortos, Pedro, expulsai os demônios, Pedro, de graça recebeste, de graça dai, Pedro.
Glórias a Deus. No entanto, obviamente, esta retratação desta cena nos dias de hoje é quase que impossível fazê-la da mesma forma que aconteceu lá no templo chamado Formosa. A mesma coisa, seria impossível o Pedro de hoje dizer: não tenho prata nem ouro, coisa que não há condições de dizer, porque na verdade o tem. O que não tem é o mesmo poder, a mesma unção para dizer: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meus queridos, você pode observar a diferença estrondosa entre uma cena daquele tempo e dos dias de hoje. Hoje é o dia onde o povo tem o ser mortal como nós, como sendo um semideus, nos quais as atenções são todas voltadas para ele ou para eles, de tal forma que aquele povo que se reuniram lá no templo, ou melhor, lá naquele alpendre chamado Salomão, e fixaram em Pedro e João as suas admirações, assustados, todo cheio de pasmo e assombro. Olha esses homens são semideuses, olha o que eles fizeram. Eles fizeram com que o paralítico, que a nós conhecemos muito bem, pudesse colocar-se em pé e andar. Olha, esses homens são diferentes, não se pode nem tocar neles. Se Pedro quisesse trazer a glória de Jesus para si, ele tinha como, sabia? Afinal de contas, todos estavam os admirando de uma forma assombrosa. Mas ele os repreendeu, dizendo: por quê? Porque vós olhais para nós como que se por nossa virtude fizemos isso? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O próprio Jesus Cristo que vocês negaste, o próprio Jesus Cristo que vocês entregaste na mão de Pilatos, mesmo ele não querendo condená-lo, mas vocês preferiram que fosse solto um salteador, um bandido preso, e no lugar prender Jesus Cristo, esse próprio Jesus que vocês foram os causadores disso. É esse Jesus que Deus o glorificou o seu nome de tal forma, dando-lhes todo o poder nos céus e na terra. E foi ele quem nos ungiu para realizar isto que vocês acabaram de presenciar. Meus queridos, que diferença dos homens de Deus daquela época para os de hoje. É uma diferença muito grande. Hoje, às vezes, ou muitas vezes, Deus nem usa determinadas pessoas pelo fato delas quererem repartir a glória de Deus consigo. Ou, quem sabe, até atribuir a si próprio a glória que deveria ser endereçada a Deus. Se você observar, capítulo 42 do livro do profeta Isaías, você vai ver o que está escrito ali no capítulo 42 de Isaías, dos versos 5 a 8, concernente a quererem pegar para si a glória
que deve ser endereçada a Deus. Diz: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e dos cárceres, e os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a outro darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Meus queridos, você pode observar, é uma maravilha conhecer a palavra de Deus. É uma maravilha você observar que o próprio Deus, ele diz: eu sou o Senhor. Na tela, o versículo 42:8, diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça. É a escolha que Jesus fez a Pedro. E te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te separei. E o versículo seguinte, ele acrescenta dizendo: sabe para quê? Que eu te escolhi para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e dos cárceres, os que jazem em trevas. Para que mais? Olha o versículo 8. Quem é que fez essa escolha? Quem é que está pronunciando esta palavra? O próprio Deus, ao dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome. E tem mais: a minha glória eu não dou a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Meus queridos, eu chamo a sua atenção a você usar a palavra de Deus, usar a Bíblia Sagrada, não para que você possa lê-lo assim de uma forma corriqueira, como se estivesse lendo o jornal do dia, ou quem sabe os classificados que tem no jornal. Não. A palavra de Deus é para você ler e meditar. A palavra de Deus, todas as vezes que você for usá-la como uma direção para a sua vida, você peça a Deus: Senhor, que o teu Santo Espírito possa iluminar-me, a ponto de que a cada palavra que venha surgindo à minha frente, através da palavra de Deus, através da Bíblia, eu posso compreendê-la e, acima de tudo, aplicá-la à minha vida. Meus queridos, aqui nesse texto de Isaías, capítulo 42, nós vemos o Deus, ele se declarando como sendo o único que criou os céus e estendeu os céus, de horizonte a horizonte,
de uma extremidade à outra do globo terrestre. Foi Ele que formou a terra e tudo que nela produz. É esse Deus poderoso, é esse Deus supremo, é esse Deus que não aceita dividir com ninguém a glória que lhes é devida. É muito sério isso aí, é o próprio Deus. E, no entanto, o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje o próprio povo, como aqueles israelitas lá no Templo Formosa, achando que aqueles dois homens deveriam ser ali admirados ou até mesmo glorificados, porque acabaram de ver o que eles haviam realizado. Foi por isso que Pedro os chamou a atenção e dizendo: não fique assim, nos admirando desta forma. Não, nós não fizemos nada, é o Deus, é o Jesus Cristo, aquele que foi desprezado por vocês. É esse que deu esse poder para fazer com que este paralítico pudesse acontecer na vida dele, o que vocês são agora, visivelmente testemunhas de tudo o que aconteceu. É uma verdade bíblica, meus queridos. É algo que chama-nos a atenção, porque aí está infiltrada nessa meditação o próprio Deus. E Ele faz questão de dizer: o meu nome, esse é o meu nome. Então, meus queridos, esse Deus não é Deus de brincadeira. Esse Deus não aceita, segundo as palavras dele próprio, não aceita ser trocado por quem quer que seja. E o que é que nós vemos nos nossos dias? Numa grande maioria, o que é que nós presenciamos? O que é que nós contemplamos diariamente? São pessoas pseudos religiosos trocando esse Deus por qualquer coisa, tanto por seres humanos como por seres inanimados, ou por coisas extremamente supérfluas. Trocam esse Deus e atribuem a outros deuses as suas respectivas fés. Meus queridos, é algo sério, é algo para você ver, é algo para você meditar, é algo para você observar que, se você não agir de conformidade, assim como Pedro e João agiram, você estará recebendo parte da glória de Deus para você. Ou quem sabe você estará atribuindo a pseudo-deuses a glória devida única e exclusivamente ao Deus Criador dos céus e da terra. Pensa nisso, meu querido. É algo muito sério. Essa reflexão é para que você não apenas a ouça, mas para que você medite, coloque em seu coração e possa ruminá-la posteriormente, porque isso te fará bem. Isso fará com que você aprenda a refletir um pouco mais sobre as verdades bíblicas. Que você aprenda que aquilo que você possa receber desse Jesus tão maravilhoso vale mais do que a prata e o ouro. E se você tiver no seu coração esse tesouro, com certeza o inimigo da sua vida, ele não irá tocar nesse tesouro, porque o próprio Jesus estará sendo o guardião da sua vida espiritual.
Não tenho ouro, não tenho prata, e o meu tesouro não é de lata. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro. Aleluia, 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 aleluia. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho Cristo, o meu tesouro. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro. Aleluia, 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 aleluia. Estamos chegando ao final de mais um programa Falando às Nações e queremos agradecer, meus queridos, a sua preciosa atenção e desejar a você que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, te auxiliando você a refletir melhor no que você ouviu nesta programação. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Não tenho ouro, não tenho prata, e o meu tesouro não é de lata. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão